Meu nome é Natália Salazar. E eu sou Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam bem-vindos. Bem-vindes. Nesta manhã de segunda-feira, vocês estão indo trabalhar e nós estamos de férias. Quer dizer, a gente ainda tá indo trabalhar, né? A gente só tá de férias do pod. É, a gente ainda tá indo trabalhar. Apoia a gente na Orelha, por gentileza. Ai, sim, vai ser tão bom. Imagina a gente vivendo de podcast, de fazer roteiros, de pesquisar. Tirar naninhas. Ai, gente, mas estamos aqui gravando nesta noite para que vocês estejam ouvindo isso durante o dia, enquanto a gente tá de férias do pod, para dar uma descansadinha e fazer roteiros melhores e tirar uma paz. Ter uma paz de espírito, voltar um pouco mais energizada antes da gente ter um colapso nervoso. É, que fique registrado mais uma vez que são nossas primeiras férias programadas. Dessa vez a gente previu que o colapso era próximo, em vez de entrar em colapso e ficar um tempo sem gravar. Exato. Olha isso, maturidade. Maturidade, gente. Maturidade profissional, terapia. podcastal. Isso. Ela e vem. É isso. Hoje a gente vai falar de um tema interessante que eu tô intrigada, eu tô feliz. Eu tô feliz. Gente, o tema de hoje foi recomendado pra gente, né? Foi pedido pela Adriana Neitzel, nossa ouvinte, orelheira e amiga. Beijos, Neitzel. Beijos, você é linda, maravilhosa. A gente fala brincando que ela é Neitzel e eu sou Schmidt, que ela é a Alemanha Oriental e eu sou a Alemanha Ocidental. A gente sempre falou assim, brincando, a gente se conhece faz muito tempo. Porque a família dela é da Alemanha Oriental mesmo, né? E a minha é da Alemanha Ocidental, por isso que a gente fala isso, gente. Não tem nenhuma... É só porque nossas origens familiares são das duas Alemanhas. A vovó Neitzel e o vovô Schmidt coexistiram em algum momento no mesmo país. Já pensou se eles foram amigos em algum Então, momento já pensou? da vida deles? Eu tenho algumas... Tipo, eu já te falei isso, que eu tenho uma fantasia em que as nossas mães viram melhores amigas igual a gente. Ah, é? É, e daí elas falam, porque eu acho que a sua mãe é um pouco mais conservadora que você e minha mãe é mais conservadora do que eu. Então eu fico imaginando que elas viram amigas e daí a gente faz sucesso e daí elas falam, elas falam tanto, elas militam tanto naquele podcast, não tem motivo nenhum pra elas militarem. E você viu o que ela falou da criação delas? Eu acho um absurdo. Eu não acho que a Natália tenha sido nada demais, mas eu tô tão orgulhosa delas. Você não tá orgulhosa delas? Eu acho tão legal que elas se acharam. Nossa, a minha mãe ia super ter esse discurso também. Ela super a minha mãe também. Vamos apresentar elas pra elas virarem super amigas. Yeah! E aí elas começam um podcast pra falar, pra rebater tudo que a gente fala no nosso. Das feministas conservadoras. É tipo isso. Vamos repensar esse plano aí, né? Eu tive essa fantasia várias vezes que as nossas mães viram melhores amigas. Meu Deus! Eu achei tão fofo. Gente, que bonitinho. Mas é isso, de repente o seu vovô e o vovô da Neitzel também eram super amigos. É possível. A vovó Neitzel. É possível, é possível. De repente eles tiveram um amor proibido. Já pensou? Já pensou? E se eu e a Neitzel fomos tipo primas distantes? Olha, Sweet Home Alabama. Meu Deus. Não, porque eu e a Neitzel não somos casadas, né, Natália? Sei lá, eu só queria falar mal do Alabama. Bom. Mas, gente, esse especial que vamos fazer, um especial de 2 episódios, não é sobre a Alemanha. Não tem nada a ver com a Alemanha. Não tem nada a ver com nada. Na verdade, esse é o tão pedido, tão sonhado. Tô brincando, a Nath deu essa ideia. Antes quando eu falei dessa ideia pra Nath, a Nath falou: estou com raiva de não ter sido eu que pensei nisso. Eu falei, né? Esse é o sonho que eu tinha e não sabia que eu tinha. Exato. É isso, gente, é isso. A Nath leu dentro da minha cabeça. Ela falou: eu vou trazer essa ideia para o Patramada. E muito obrigada. Que a gente não soubesse. Vamos ver, gente, se vocês gostarem, quem sabe não vira um especial anual. Já pensou? A gente faz a cobertura ao vivo. Pode ser?
Pode ser? Podemos, porque tem o site, né? Mas sem mais delongas, gente, vamos falar de Darwin Awards, os prêmios Darwin. Yay! Fontes, como sempre. Eu fiquei imaginando, a gente aplaudindo, eu fiquei imaginando aquele meme da Narcisa, sabe? Ela rindo e falou, ai, morreu! Oi, morreu. Desculpa. Eu acho que esse tinha que ser o nome, inclusive, desse episódio. Meme da Narcisa. Morreu! Oi, morreu. Ai, desculpa, morreu. Pois bem, gente. Minhas fontes são... Eu usei a coluna Ciência Viva, escrita pelo Francisco Soares Santos Filho, que é escritor, doutor em botânica, especializado na vegetação litorânea do Piauí. Usei o próprio site dos prêmios Darwin, que é o darwinawards.com. O Brasil247.com. Usei o BOL, gente, que eu nem sabia que existia. Achei... O BOL ainda tá online? Agora ele tá embedado no UOL. O UOL comprou o BOL. E o Daily Mail. Ok. Antes de mais nada, gente, vamos lá. Mais um momento Schmidt professorinha. Se você não sabe, ou se você só sabe pela cultura pop e não tem muita ideia, quem foi Charles Darwin? Vamos começar do começo, né? Para que tudo faça sentido. Sim. Eu prometo que eu vou falar rápido de quem foi. A parte professorinha vai ser curta. Charles Darwin é o cientista que estabeleceu as bases da evolução moderna e foi ele que criou a teoria da seleção natural, segundo a qual a vida, que apresenta grande diversidade de cores, formas, modelos, tamanhos, comportamentos, estágios, estratégias, etc., é selecionada pela própria natureza, ou seja, a natureza seleciona os mais aptos. Isso posto, o prêmio Darwin, ou os Darwin Awards, né, surgiu a partir de um grupo de usuários da... Que foi? Você tá com uma cara de quem quer rir? Eu quero sempre rir quando eu penso no Darwin Awards. Tá bom. Pois bem, isso posto, o prêmio Darwin, ou Darwin Awards, né, surgiu a partir de um grupo de usuários da internet raiz, gente. Internet final dos anos 80. Ixi. Internet... Isso é antes dos geosites. Isso é antes do flogão. Nossa. A internet isso é raiz real. É antes do assustador. Internet raiz dos Estados Unidos, gente. Esse grupo compartilhava notícias sobre mortes peculiares divulgadas na imprensa. Era tipo uma grande corrente de e-mail. Nossa senhora. Mano, é muito raiz. É muito internet raiz. Vocês lembram, tipo, das correntes? Que, tipo, tinha uma corrente de, tipo, 600 e-mail que a galera trocava vídeos motivacionais. Que era o grupão pré-histórico do WhatsApp, né? Tipo um grupo do Yahoo. Lembra dos grupos do Yahoo? Sim, era tipo um grupo do Yahoo. Ou o grupo do Yahoo foi o meu primeiro contato com ansiedade online. Que você entrava num grupo achando que você ia ser parte de uma comunidade. Daí no outro dia você abria sua caixa de e-mail, tinha 700 e-mails e nada fazia sentido. Gente, eu fazia trabalho da faculdade com o pessoal, a gente fazia por tipo Google Groups, tinha Google Groups de turma, de coisa pra discutir. Gente, o WhatsApp é do quê? 2014? É bem... Não, acho que é um pouco antes. Mas ou 2012? 2012, eu acho que é. Mas é bem raiz, é bem novo. Em 2008, a gente flertava por torpedo SMS, tá? Você tinha que ter aquele pacote. Todo mundo tinha TIM na minha turma de faculdade, porque TIM tinha o pacote de torpedo ilimitado. Você pagava sei lá quantos reais e você tinha infinitos torpedos SMS. Ou seja, se você tinha saído na véspera, bebido um pouco demais, no dia seguinte tinha um torpedo SMS, você podia não lembrar se a pessoa era bonita ou feia e você não ia ter como pesquisar. É verdade, não tinha um profile. Você ia ter um número aleatório e alguém... Oi, esse é meu número, conforme conversamos. Ou, oi, esse é meu número. E uma carinha feliz. E você, puta que Adorei pariu. A noite passada e você não sabe, ok. Pensa em quantas pessoas não perderam os amores da vida porque acharam melhor não responder. Mas, bom, eu tô fugindo do assunto. Ok. Agora que já relembramos a internet raiz, por volta de 91, a cientista britânica Wendy Northcutt, que ela estava copiada nessas correntes, tá? Era isso. Ela era um dos membros da corrente de e-mail gigantesca. E ela não só recebia, como ela chegou a mandar alguns. Ela era a clássica pessoa que manda correntes com textões por e-mail. Ela decidiu institucionalizar o prêmio. E foi assim que nasceu o prêmio Darwin,
que foi oficializado, né, que foi definido um fluxo tal, em 93. E esse fluxo, como é esse fluxo, né? O prêmio seleciona anualmente as mortes mais bizarras decorrentes de atos extremamente estúpidos. Estúpidos, eu tô citando o prêmio, tá? Não tô chamando ninguém de estúpido. Cometidos por pessoas que não deixaram descendentes. Daí o nome, posto que, ao não deixar descendentes, essas pessoas contribuem positivamente com o processo de sobrevivência dos mais aptos, característico da seleção natural. Exato. É um humor trevoso, gente? Com certeza. E é por isso que a Natália não para de rir, que ela tá olhando com um sorrisão eterno, assim, tipo... Gente, é porque a gente não gosta de chamar ninguém que morreu de estúpido, mas às vezes a gente comete descuidos enquanto ser humano que causa a nossa morte e a não proliferação da nossa espécie. E é sobre isso que o Darwin Awards... Eu falei no vídeo de ontem, o Darwin Awards é tipo o troféu, o prêmio Framboesa, que é dado para os piores filmes do cinema e piores atores do cinema do ano. É como se fosse um prêmio Framboesa pra humanidade. É tipo, você foi o pior do ano. Sim. A gente, inclusive, fez um vídeo. Foi ontem? Foi ontem. Sim. O vídeo... Aqui a gente gravou tudo de uma vez, gente. As tias estão perdidas nas datas. A gente fez um vídeo pro YouTube, que eu não sei se foi... se saiu no domingo passado ou no retrasado, que traz um dos casos que foram contemplados na edição de 2018 do Prêmio Darwin. Pois é. Que foi o da... Já esqueci. O do... Não, tá, lembrei. Tô perdida. Desculpa, tô bem perdida. Não, imagina, tá todo mundo... Que foi o do John Allen Shaw. Mas bem, gente, quais são os critérios, tá? A Wendy Northcutt, que a gente falou, a tia original das correntes, que institucionalizou o prêmio, ela estabeleceu 5 condições que têm que ser observadas para que um prêmio Darwin possa ser atribuído. Primeiro, incapacidade de gerar descendência através da própria morte ou esterilização. Ou seja, nem todo vencedor do prêmio Darwin morreu. Alguns só foram incapacitados de gerar descendentes pela própria estupidez. Tá. 2. Excelência. Forma sensacional e estúpida com que comete o erro. Incrível desuso da lógica e da razão. Terceiro, autoseleção, né? Causa o desastre por si mesmo, com mérito incondicionalmente individual. Não dá pra você culpar as circunstâncias, o momento. O estudante que foi fotografado voando na Unesp e que depois pediu abono de falta e não teve abono de falta concedido, não conta, porque a culpa não foi dele. E porque ele sobreviveu. Tá. Eu acho. Enfim. Depois, maturidade. O indivíduo deve estar em total uso das suas capacidades mentais e físicas e deve possuir capacidade de julgamento e raciocínio. Sim, gente, não é uma pessoa que estava numa situação de vulnerabilidade, é uma pessoa que ativamente cometeu um erro. Isso. E 5, veracidade. O evento tem que ser verificável. Excluem-se as lendas urbanas. Aliás, gente, quando eu digo que a pessoa tem que estar no total uso das suas capacidades mentais e físicas, quer dizer que não pode ser uma pessoa, tipo uma criança, um bebê, ou uma pessoa que tenha alguma deficiência intelectual pesada. Mas a gente conta os bêbados, até porque os bêbados formam um grande contingente dos vencedores dos Darwin Awards. Tá. E porque, de certa forma, foi uma escolha deles ficar bêbado loucão daquele jeito. Pois é. Tudo isso tendo sido dito, gente, vamos a alguns casos aqui pra gente ser feliz, né? Ou não. Não sei. A gente já gravou muitas horas, a gente tá meio perdido. Eu não sei, se vocês gostarem, vocês contam. Se vocês acharem engraçado, sim. Se acharem trágico também. Vamos ver o que vocês acham. Vou começar. O primeiro aconteceu na Áustria. E, gente, eu não entendi o que se passou na cabeça desse maluco até agora, ó. Um austríaco bêbado e drogado chegou em casa e resolveu entrar pela janela da cozinha. A janela da cozinha estava entreaberta e ele decidiu, tipo, abrir a janela por fora, esticar e entrar pela pia da cozinha. Ele conseguiu passar a cabeça, o corpo, e ele chegou até a pia, mas ele ficou entalado na altura da barriga. E, gente, eu não sei porquê, realmente eu não sei porquê, mas ele achou que se ele aumentasse a temperatura da cozinha, a janela ia se dilatar e ele ia conseguir passar.
E aí, como ele tava entalado, ia ser uma janela que fica na frente da pia. Sabe, você lavar a louça vendo a vizinhança e tal. E aí, como ele não alcançava o heater, o aquecedor, ele decidiu esquentar a cozinha ligando a água quente da casa. E ele pensou, daqui a pouco esquenta a cozinha, a janela se dilata e eu entro. Só que ele pegou no sono e morreu afogado com a cabeça dentro da pia. E a pia tava, tipo, com o ralo tampado. Gente, a minha cara pegar no sono no... e morrer afogado nessa hora. E sabe o que é pior? Eu não posso mais julgar. A chave de casa tava no bolso dele. Ele não precisava ter entrado pela janela. Que esse é um caso que é de uma estupidez que eu fico indignada. Assim, eu fiquei pistola com esse caso. Falei, gente, como pode? Se você vai beber nesse nível, eu não tô julgando tanto que esse cara bebeu. Eu penso, se você está acostumado a beber desse jeito, você é austríaco, parça, eles bebem pra caramba lá. Tipo, se programe, sabe? Tipo, se você sabe que você é estúpido quando você fica bêbado, grita por, sei lá, eu não sei, eu acho que ele devia ser solteiro, né? Não tinha pra quem gritar, mas assim, grita por socorro randômica, não sei, faça qualquer coisa, menos o que você fez nesse dia. Mano. Não. E aí, calma que piora. Agora eu vou pra um caso que aconteceu na Sérvia. E também envolve gorota. Gente, eu acho que esse tem que ser... Se você tá querendo parar de beber, escute esse episódio, porque... Esse é o momento pra você parar e refletir sobre a sua vida e pensar, é esse tipo de pessoa que eu quero me tornar? Esse é meu povo? Esse é meu clube? Essa é a vibe, eu quero me unir a essa vibe. Eu olho pra isso e eu penso, maneiro, é assim que eu quero ser? Sim. Essa é a minha história. Essa pode ser minha história? Vamos ver. A primeira seria claramente eu, porque eu ia estar cansada, eu ia estar com sono. Não precisa nem beber, qualquer soninho. Nossa, mas com água quente, tipo água quente, sabe? Água fervente, tipo água... eu não sei o que esse cara tinha usado, porque eles falaram que ele não tava só bêbado, né? Não, porque... Pelo amor de Deus, como é que você não vai sentir água quente e acordar? Não, e a água subindo, porque o que afogou ele não foi, tipo, jato na cara, foi a pia. Sim. O nível da água subiu da pia. E, tipo, ele conseguiria, ele tava com os braços pra dentro, ele podia ter puxado o ralo. Mano. Eu não sei. Enfim, mas esse é pior. Fatos, né, gente? Álcool a gente sabe que prejudica o nosso julgamento. E a gente sabe que é bom evitar feras selvagens carnívoras, né? E aí eu te pergunto, o que acontece quando a gente combina homens, cerveja e ursos? Nada de bom, aparentemente, né? Porque senão a gente não ia estar nesse episódio. Eu vou contar um caso de um homem de 23 anos. Desculpa, é too much. Eu vou jogar um questionamento também. Eu achei essa história bem estranha, tá? Isso não foi levantado pelo Prêmio Darwin, mas eu vou jogar o questionamento, assim. Esse homem, que não foi... A identidade dele não foi revelada na matéria, mas ele tava bebendo com os amigos. E por algum motivo, quando os amigos dele foram embora, ele entrou no zoológico de Belgrado, ele se escondeu no zoológico. Inteligente. Esperou o zoológico fechar. Quando o zoológico ficou vazio, ele tirou toda a roupa. Bom. E só sabem disso porque as roupas dele foram encontradas perfeitamente dobradas do lado de fora, tipo na entrada da jaula. E ele entrou pelado, carregando um saquinho de mercado cheio de cerveja na jaula dos ursos Masha e Misha. Ótima decisão. Por quê? Porque é uma pessoa que está disposto a compartilhar a cerveja. É uma pessoa que tá, tipo, hanging out, vibing. Ele sentiu a energia dos ursos e falou, mano, deixa eu te comprar uma cerveja. Vamos dividir. Na verdade, eu tô cerveja. pensando, o que esse homem queria fazer com esses ursos pra ele entrar pelado na jaula? Então, de repente ele queria ser um unicórnio da relação. Ele falou, vou embebedar esses ursos e vou ser o unicórnio da relação. Gente, eu não sei o que ele quer, mas nesse caso,
independente de qualquer coisa, eu dou razão pros ursos, porque os ursos se defenderam. Consentimento, gente. Você tem que pedir consentimento. Você não pode entrar assim já pelado na jaula dos ursos. Primeiro você toma uma cerveja junto com os ursos, conversa, pergunta como é que foi o dia do urso. Então, o pior foi que ele tomou várias cervejas, porque no dia seguinte, os funcionários do zoológico retiraram várias latas vazias e o corpo dele foi encontrado espancado pelos ursos. Os ursos não quiseram comer ele. Os ursos só bateram nele. Ou seja, ele entrou, tomou uma cerveja com os ursos, encheu o saco dos ursos e ele foi tão um bêbado mala que os ursos falaram, mano, vamos descer o cacete nesse cara, e nem quiseram comer o cara. Não, ele só foi espancado, ele não foi comido. E aí, quando os funcionários do zoológico foram tirar o corpo, os ursos ficaram pistola, tipo, a gente mereceu esse prêmio, esse presunto. O pior é que o diretor do zoológico foi chamado pra se pronunciar. E ele fala, a frase dele foi, entre aspas, só um idiota pularia da gaiola do urso. Empatia, zero, não tenho. Mas é que, gente, por que ele vai... A gente tá rindo de uma pessoa que morreu, obviamente a gente não tá feliz que a pessoa morre, mas por que raios você vai lá atazanar o urso que tá quieto? Premeditar tudo isso. Vai no zoológico, se esconde, tira sua roupa, enche o cu de cachaça junto com os ursos, incomoda tanto que você morre espancado. Mano, o que você foi lá fazer com os ursos? Nada tira. Gente, não, nada tira da minha cabeça que esse maluco queria transar os ursos, sim, e que os ursos estavam se defendendo. Por que ele entrou pelado? Porque não, era pra não acordar ninguém. Ele entrou com uma sacola cheia de lata de cerveja. Mano. Se ele entrou pelado, é porque ele achou que ele ia se sujar. Por que ele achou que... E aí, vamos supor que, tipo, alguém confirma, não... Ele amava transar os ursos. Ele realmente achou que ele fosse entrar na jaula com 2 ursos, que ele fosse conseguir transar o urso e que nada ia acontecer? Será que ele planejou que ele ia, tipo, deixar os ursos grog? Ele ia tentar entrar, fazer o urso tomar cerveja e abusar do urso? Cara, ele tentou entrar num relacionamento, num tresal com os ursos. Era um casal de ursos, gente. Os ursos nem com fome tava. Os ursos só não quiseram ter o saco enchido, sabe? Mano... Eu não sei, eu acho que os ursos são os mocinhos dessa história. É isso que eu acho que se eu fosse Masha e Misha, eu faria igual. Eu faria exatamente igual. Imagina, você tá lá dormindo... Não, você entra na minha gaiola. Eu já estou numa gaiola. Já começa assim, meu dia não está sendo bom. Daí você entra aqui, tenta me embebedar e entrar no relacionamento... No relacionamento trisal? Fechado que eu tenha com a minha ursa. Ninguém te convidou nessa jaula, ninguém te convidou no nosso casal, tá? Daí você entra aqui e tenta embebedar minha mulher. Mano, nossa, eu não sei, é bizarro, porque assim, ele ficou vivo um bom tempo, porque ele tomou várias cervejas. O que eu fico pensando é, será que tipo ele entrou, os ursos estavam dormindo e ele foi acordar os ursos? Pior ainda se ele foi acordar os ursos. Porque, pensa, ele teve tempo de tomar. A polícia achou várias latas vazias e achou a sacolinha. Tipo, ele bebeu as cervejas. Então, ele entrou e os ursos estavam... Provavelmente, ou os ursos não viram o cara, mas eles sentem o cheiro. Ele é aquele seu amigo mala que já chega na sua casa bêbado contando história e daí você tem que ficar fazendo sala pra ele, você tá louco de sono, e você tem que ficar fazendo sala pro fulano que tá com 6, 7 cervejas na cabeça. Ou já, pior, quando você tá... Quando ele não para de beber. Acontece pior quando você mora em república e você tá dormindo, e aí, tipo, você tem estágio no dia seguinte e 3 da manhã pula seus amigos, acorda, está rolando festa! Você, tipo... Nossa, a minha sorte é que eu nunca morei numa república, porque senão a próxima república que eu ia morar era cadeia. Pode acontecer, acontece. Então, assim, eu não sei quais eram as intenções dele, a gente só podemos especular, mas ao que tudo indica, ele chegou loucão, ficou pelado e foi bebeu mais dentro da jaula e foi tentar catucar um dos ursos. E aí o que aconteceu foi que ele tomou várias catucadas de volta, não da forma como ele esperava.
Mas bom, falando de urso, gente, vamos pra mais um caso. Tem mais um caso de urso pra contar pra vocês. Deixa os ursos em paz, gente. Esse tem um pequeno twist. É. Em maio de 2018, na Índia, o taxista Prabhu Batara estava levando alguns passageiros para um casamento. E aí, eu não sei se isso é costume na Índia, se alguém, eu nunca fui para lá, se vocês já tiverem ido para lá, me contem, mas contam os registros do prêmio que ele parou o carro no meio da viagem para fazer xixi. Okay. Tipo, no mato, assim. E aí, tudo certo. Achei meio de mau gosto, não achei de bom tom, mas quem sou eu pra julgar a cultura local? Se for comum, ok. E da onde ele tava, ele viu um urso ferido, um urso machucado. Tá. O que ele pensou? O que qualquer pessoa pensaria? Vou lá tirar uma selfie com o urso. Ótimo. O urso machucado. Em O alerta. urso tava machucado. Isso, o urso tava machucado, tipo, parecia estar bem machucado, perto de um rio, bem torto, assim, parecia que o urso tava precisando de ajuda. E aí ele olhou, gritou pro pessoal do carro, peraí, vou lá tirar uma selfie com o urso. E foi. Ótimas decisões sendo tomadas a todo momento. Pois é. E os passageiros do carro, tipo, decidiram filmar. Porque você tá lá... Ótimas decisões sendo tomadas a todo tempo aqui. Não tem... Nunca erraram. Ninguém aqui errou. Galera, tem um monte de registro, gente. Tem isso filmado em vários... Sabe? Pariu. E a galera... Sei lá, porque eu imagino assim, se sou eu tô num táxi. O taxista me larga no meio do nada pra mijar no mato. Já não gostei. Aí, de repente, o cara olha pra mim e fala, o urso aqui, vou tirar a foto aqui. Talvez eu filme pra, tipo, te mandar. Olha, tipo... Olha essa é minha vida nesse momento, sorte do dia. O taxista parou pra mijar e agora... Isso, Tipo, essa é minha vida nesse... Então, os passageiros eu até entendi. Qual que é o plot twist, gente? O Prabhu Batara chega perto do urso, fica todo feliz, posa pra selfie, olha, sorri. E o urso tava fingindo. Sim! O urso estava fingindo e atacou ele assim que ele ergueu a câmera, que ele parou de olhar pro urso, ele virou de costas pro urso. O urso pegou a pata machucada e sentou a mão no taxista. Gente, eles parecem aquele pessoal que vai roubar você na rodovia. Sim! Daí finge que o pneu tá furado. Que é pra você parar e ajudar, e daí você é sequestrado e morto no meio do mato. Exato! Olha a inteligência desse animal, gente. Olha, gente, a seleção natural é isso. A sobrevivência do mais apto. Exatamente. O urso é mais inteligente que o humano, o urso sobrevive e o humano não. Lindo. Gente, e o pior é que a galera tava filmando, e um cachorro do nada, um cachorro do mato, viu a treta e tentou defender o homem, mas não adiantou. Ai, gente. O dog não se machucou, não se preocupem, o dog saiu ileso. O urso foi retirado por guardas florestais, o urso não foi abatido, também não se preocupem. Mas o taxista faleceu, porque ele tomou uma patada muito bem dada na cabeça. Gente. Moral da história. Esse não dá nem pra falar que ele tava loucaço, porque nem bêbado ele tava dirigindo, tava trabalhando. Eu acho que isso que é o mais vergonhoso. É que você decide tirar uma foto com um urso, uma selfie com um urso, gente. Sabe? Me ajude a te ajudar. Tem várias camadas, porque eu penso na falta de empatia também. Se eu vejo qualquer animal machucado, o meu último pensamento... Eu vou ligar o Animal Control. A última coisa que eu vou pensar é deixa eu tirar uma selfie. Se você vê uma pessoa machucada no meio da estrada, você vai tirar uma selfie com a pessoa? Não, exatamente. Eu iria... Tipo, você tá olhando o sofrimento na cara do animal. Eu imagino que esse urso fosse um bom ator, não sei. Mas você tá lá olhando o bicho sofrendo, sabe? Você vai tirar uma selfie com ele? Pois é. Tipo, pelo menos pra mim, a preocupação seria, nossa, tipo, vou será ligar que pro veterinário, vou ligar pro Animal Control, né, pro controle de animais, vou ligar pra alguma agência federal... Sei lá, vou ver se eu acho alguma fazenda em volta, que tem alguém, às vezes... Eu não que, sei lá, se é um outro animal, ou chama alguém... simplesmente vou deixar o bicho morrer em paz, sem eu ter que ir lá encher o saco do bicho com uma selfie. E ainda causar mais ansiedade e medo
pro animal que tá machucado, morrendo. Então, e daí você, às vezes é isso, gente. Às vezes você encontra um animal que tá machucado e às vezes você encontra um ótimo ator. Gente, é o urso falciano. O urso 171, sabe? Mano, eu fico pensando se a galera chegou no casamento ou não. Se eles não chegaram, eles têm, tipo, a melhor desculpa do mundo. Eu tô atrasada porque o taxista parou pra fazer xixi. E foi morto pelo... Ai, gente, não, é fantástico. Eu ia contar essa história pra todo mundo. Pois é. Uma vez, eu coloquei aqui no roteiro, pausa pra contar da vez em que eu quase tomei um coice no Juca 2011. Uma amiga, a Naitza, que foi essa minha amiga que indicou o roteiro, ela não tava esse dia, porque eram jogos universitários da nossa faculdade, do nosso curso, e o dela não entrava. Mas a Divina, que é uma amiga nossa em comum, ela tava. Divina me salvou, podia ser eu no Prêmio Darwin. A gente foi, em 2011, pra algum meio do mato, acho que era Araraquara. E, mano, gente, Juca, pra quem conhece qualquer jogo universitário, é assim, você é um universitário, você não tem muito dinheiro, e você, o que é de graça, o que tá incluso com o pacote que você compra, é cerveja. Então, eu lembro que a gente se alimentava de cerveja, era tipo, cerveja de café da manhã, cerveja com sal e limão no café da manhã, pra parecer que você comeu alguma coisa salgada, sabe? Nossa. Assim, você Azia, passava, gente. se você não tinha muita grana, você passava o dia com, tipo, um misto quente. Nossa. Era uma coisa pesada, assim, não conseguiria fazer isso nos dias de hoje, mas Como bem. É bom ser jovem, né? Nossa, esse Juca em particular, eu passei todo o feriado, era sempre em Corpus Christi. Eu levei uma mochilinha, eu tinha, tipo, 4 camisetas e umas 5 cuecas samba canção. E foi assim que eu passei. E um chinelo e um tênis. Samba canção e camisa. Eu não levei nem colchão. Eu e os meus amigos, a gente foi, o que a gente fez foi que, quando nossos amigos que levavam colchão estavam vendo jogos, a gente dormia. Pra gente não ter que levar colchão. Não sei por quê. Tava sem dinheiro, não queria comprar. Eu sei por quê. Porque na época, colchão inflável era um negócio super caro, que você usava uma vez e ele furava. Aí eu não tinha dinheiro nem pra comer. Eu não ia ter 50 reais pra comprar um colchão inflável. Eu não ia ter dinheiro pra bomba, eu ia pegar emprestado de alguém. Não ia dar muito certo, ia usar uma vez e ia ficar lá. Eu não quis comprar, eu lembro, foi realmente. O que ia acontecer é que você não ia achar a bomba, daí bêbado ia tentar inflar o colchão na boca, ia desistir, ia dormir num plástico no chão. E aí, esse era o último. Pra nada. Então eu não quis levar. E aí eu lembro que a gente pensa. Eu lembro que eu tava andando pela fazenda e eu vi um cavalo que, na minha cabeça, com os meus óculos de cerveja, parecia um unicórnio, assim, sabe? Um pequeno pônei. E pra mim, naquele estado de espírito que eu tava, nada ia me machucar. E aí eu lembro que eu virei pra Divina, eu falei, olha que lindo cavalinho! E aí eu chegando perto, a Divina, Schmidt, pelo amor de Deus! E eu, E o cavalo batendo os pés no chão, sabe? Aqueles avisos. E eu, tipo, eu, tipo, de camiseta, cueca samba canção, havaiana, querendo encostar no cavalo, sabe? Eu sei que teve uma hora, eu não sei, eu acho que teve uma hora que finalmente o meu senso de perigo bateu, eu olhei pra cara do cavalo e pensei, não. E aí, no dia seguinte, eu passei pelo cavalo de novo, num estado de espírito melhor. Menina, era um pangaré nervoso, com a cara de cavalo cracudo. Que eu pensei, mano, como que o cavalo vaza, Playboy, vaza. E aí eu lembro que eu olhei pra Divina e falei, nossa, ainda bem que não era esse cavalo aqui ontem. Aí ela olhou pra mim, eu falei que era esse cavalo. Meu Deus! Como eu interagi com esse animal, sabe? Tipo, não sei como eu não morri. Eu tenho uma história que poderia ter sido o Darwin Awards também, que poderia ter sido a minha morte. Ai? Não a minha morte, mas eu ia me fuder bastante. Você sabe o texugo europeu? O badger? Um badger? Sei! Ele é um bicho grande e ele tem um zunhão, né? Tipo, as garras são gigantes. E é um animal... É um animal agressivo, não é um animal dócil. Eis que eu estou voltando do festival que tem aqui na cidade, no qual eu vou no próximo sábado. Eu tô voltando naquela época que eu bebia muito. Então eu tava, tipo... Eu já tava bebendo há uns 3 dias. Eu tava voltando desse festival, tipo, às 11 da noite. Né? Louca. Tava vendo estrela já. E daí a gente tá caminhando, assim, pela rua, né? Pela estrada...
E daí eu vejo um texugo, assim. E ele claramente tinha sido atropelado. Oh. Mas assim, eu não tinha visto porque ele tava na beira da estrada e parecia que ele tava dormindo, porque ele não tava cheio de sangue. Ele claramente tinha sido atropelado porque ele tava na beira da estrada. Entendeu? Ele tava morto? Ele tava morto porque ele estava na beira da estrada. Só que parecia que ele tava dormindo porque ele não tinha sangue e ele tava, ele tava deitadinho, assim, com as mãozinhas, sabe? Aquele unhão gigante, assim. E ele parecia um cachorro dormindo. E daí a Natália, bêbada, vai lá e fala, olha, ele tá dormindo. E vai lá e começa a bater palma na cara dele, assim. Natália, você é Joselita! Você é bêbada Joselita! Eu teria abraçado o texugo morto. Não, e aí não depois sabia que ele tava morto. Obviamente. Ainda eu ia abraçar sem saber que ele tava morto. Você só queria trollar o bicho sem saber que ele tava morto. Eu fui lá ainda bater palma na cara do texugo. Mano, daí no outro dia, obviamente que meus amigos me zoaram. Eles começaram a fazer toda a fanfic do... Porque eu achando que ele tava dormindo na beira da estrada, né? Daí, eles fizeram a fanfic do o texugo indo, caminhando a floresta inteira. Quando ele chega na beira da estrada, ele fala, não, vou dormir aqui mesmo. E daí eu fico pensando... Mas, mano, se esse bicho não tivesse morto, ele tinha me atacado, porque eu fui bater palma na cara do texugo, velho, achando que ele tava dormindo. E a minha, a minha lógica de bêbado, existe um animal feroz, extremamente agressivo, na beira da estrada, ele não está morto, ele está só dormindo, então eu vou lá acordar ele. Você queria que ele festasse com você? Qual que era o seu raciocínio? Sei lá o que eu queria. Eu fui bater palma na cara do texugo como se fosse o cachorro. Como se fosse o meu cachorro, tá ligado? Que eu conhecesse. Isso você não faz nem na cara de um gato, de um cachorro, porque você vai tomar uma mordida. E com razão, se alguém faz isso na minha cara e for socialmente aceitável, eu vou morder a pessoa também. Imagina na cara de um texugo, velho. O bicho mais desgraçado que ele pode te atacar, te arranhar inteira, atacar uma veia, sei lá. Se ele não tivesse morto, se ele tivesse só machucado, eu tava fudida, ele ia me atacar. E esses bichos têm raiva, vai saber. Mano, fácil ia ter perdido uma parte da cara. Fácil. Fácil! E eu lá bêbada batendo palma na cara do texugo. A troleira maneira. Gente, em resumo, não bebam e não julguem quem morreu no Darwin, quem ganhou. Não bebam e não julguem quem ganhou um Darwin Award, porque podia ser as hosts desse podcast. Podia, nossa, não. E eu tenho certeza que podia ser você ouvinte também, uma vez na vida. Nossa, eu tenho tantas, quando eu paro pra lembrar, às vezes eu lembro, dos good old days, eu penso, como que eu cheguei até aqui, sabe? Eu fico pensando, mano, Bom. Ai, enfim, eu queria pedir desculpa pra comunidade texugo, que eu tenho ofendido. Eu quero pedir desculpa para a comunidade cavalos cracudos. Me perdoem, cavalos cracudos. Cravalos cracudos. Cravalos cacudos. Cavalos cacudos. Bom. Nossa, fiquei até... Ai, difícil, né? Bom, eu vou sair um pouco da temática animais pra falar sobre um homem de Detroit. Vamos pra história de Clifford Ray Jones, de 58 anos, de Detroit. Como ele morreu? Ele morreu ao ser ejetado pelo teto solar do seu carro, enquanto dirigia pela rodovia sem as mãos. Por que ele estava dirigindo pela rodovia sem as mãos? Por que ele estava dirigindo pela rodovia sem as mãos? Porque ele estava dirigindo com as calças abaixadas e se masturbando vendo pornografia no seu celular. Gente, estaciona o carro. Faz em casa. Abaixa o seu teto solar. Eu acho que essa foi merecida, sabe? Além, isso aconteceu no dia 24 de janeiro de 2016, e além de não usar calças, acredita-se que ele não usava cinto de segurança, o que pode ter contribuído para sua ejeção do carro. Ele gozou? Não sei, não sabemos. Se ele gozou, esse gozo se perdeu na rodovia.
Mas eles sabem exatamente o que aconteceu, porque quando a polícia chegou, o pornozão ainda tava rolando no celular dele. Nossa, isso, gente, isso é o mais humilhante. É você morrer quando a polícia chegar, o pornô ainda não ter nem pausado, sabe? Tipo, você tá lá morto, cheio de sangue, e tá lá alguém, tipo... Tipo, mano, essa é a pior humilhação. Não, eu acho que assim, imagina a polícia que chega e encontra o maluco com a calça riada, tipo, só com a bunda e a giromba de fora. Tipo, sem cinto. E o celular com o pornozão rolando. Eu acho que é triste, eu acho que ninguém dessa história tá feliz. Se eu sou o socorrista que chega, eu vou pensar, essa é a minha vida mesmo. Se eu sou o policial que chega, eu vou pensar... Puta, esse é meu dia. Segunda-feira é uma bosta. E se existir vida após a morte, era um domingo ainda por cima, mano. Era um domingo, sabe? Se existir vida após a morte, imagina Clifford Ray Jones. Mano, por favor, gente, se masturba em casa, sabe? Não atrapalha o... Não destrói a sua vida e a vida na de sua policial. casa, no seu hotel, no seu, sei lá, qualquer lugar, na privacidade e na segurança do seu lar, sabe? Por gentileza. Pois é. E agora eu vou ter que voltar pra temática animais, porque parece que os homens não conseguem ficar longe dos bichos. Eu não sei qual que é o problema. Tem alguma mulher nesse roteiro ou é tipo... A gente vai falar disso na parte 2. Segura esse questionamento, porque na parte 2 vamos falar sobre isso. Não vou dar teasers. Tá. Pois bem. Bom, eu acho que as pessoas sabem, os elefantes são animais que nunca esquecem, em primeiro lugar. Segundo, extremamente inteligentes. Eles não esquecem, eles não perdoam. Exatamente. Eles guardam rancor. E um tailandês de 50 anos descobriu isso na prática. Porque ele decidiu brincar com o elefante. Ele fez uma brincadeira extremamente sem graça. Qual que era a ideia dele de diversão? Ele pegou um pedaço de cana-de-açúcar e ofereceu pro elefante. Quando o elefante ia pegar, ele fazia tipo, ele tirava. O pedaço da frente do elefante. Ele ficou fazendo isso. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, E aí na última, aí ele fez, olha aqui, Pela última vez, o elefante ficou puto e apenas meteu uma chifrada no estômago do cara, matando ele quase que instantaneamente. Gente, não é todo mundo do reino animal que vai entender o seu senso de humor. Mano. Deixa os bichos em paz, velho. Sabe? É só isso. Eu vou encerrar, gente, o especial de hoje com um caso que deixaria qualquer pátria mother, crimezeiro maneiro, intrigado no começo. Esse caso aconteceu no dia 26 de agosto de 2006, em Leinster, na Inglaterra. E esse caso começa como sendo uma morte misteriosa. O nome da vítima era Darren, um homem de 33 anos. Ele foi encontrado morto, caído no corredor da casa dele, sangrando em decorrência de uma série de facadas no peito. Tá. A polícia, no começo, presumiu que um agressor tinha atacado ele. Sim. Mas parecia que era, assim, o meliante mais eficiente do mundo, porque não tinha nenhuma evidência de que ninguém, além do próprio Darren, tinha estado no apartamento. Tipo, nada. Ok. Esse caso levou 1 ano pra ser resolvido. E quando esse caso foi resolvido, o Darren ganhou os Darwin Awards de 2007. Por quê? Naquele dia, o Darren... o que a investigação concluiu, né? Que naquele dia, no dia do que aconteceu, o Darren ligou pra um amigo e minutos depois de desligar com esse amigo, ele ligou pra pedir uma ambulância. Ele não falou nada, ele só pediu uma ambulância. E os socorristas disseram que a porta da frente estava entreaberta e que o Darren estava deitado perto de uma faca manchada de sangue. A faca era do Darren, comprada por ele durante o período que ele passou férias na Espanha. Tá. Os investigadores forenses não viram nenhuma indicação de luta. E o legista relatou que as facadas pareciam ter sido auto-infligidas. Tá. No entanto, o Darren não tinha mostrado tendências suicidas e não tinha nenhum histórico de doença mental. Foi ele que chamou a ambulância e eram facadas no peito. O Darren, ele era casado e quando tudo aconteceu, a mulher dele estava de férias. Então ela foi eliminada como suspeita, ela estava fora do país. Que sorte, né? Sim. E quando a polícia desconfiou, logo no começo que tudo aconteceu, ela foi interrogada e ela falou o que aconteceu.
Só que a polícia achou a história tão absurda que a polícia não acreditou nela e a polícia quis continuar a investigar por mais 1 ano e eliminar todas as possibilidades até concluir que o que aconteceu realmente aconteceu. O que aconteceu, velho? Antes da mulher sair de férias, o Darren comentou com ela que ele tinha comprado uma jaqueta nova e que a loja em que ele comprou garantiu pra ele que a jaqueta era prova de facadas. O que aconteceu foi que a mulher dele saiu pra viajar e alguns dias depois ele estava sozinho em casa, entediado, e ele decidiu testar se a jaqueta era realmente a prova de facada. E ele decidiu testar com a jaqueta no corpo. Sim. A esposa dele conta que quando ela saiu e ele tava falando dessa jaqueta, a jaqueta tava apoiada nas costas de uma cadeira, da cadeira da mesa de jantar. Ai, Daryl. E que ele só... Daryl. E o que ele fez? Ele falou, eu saí, a cadeira tava apoiada na mesa de jantar, e ele, pela localização que ele tava, caído e tal, ele só vestiu a jaqueta, fechou e começou a tentar se esfaquear. E conseguiu. Uma história de sucesso. Não pra quem inventou a jaqueta. Péssimo produto. 1 estrela. Não recomendaria para um amigo. Nem pro Daryl. O legista chegou ao veredito de morte acidental por desventura. Que pra mim tem outro nome. Morte acidental por... Tá, eu sou tão desaventurado. Ai, gente. É isso, gente. Essa é a parte 1 do nosso especial. São vídeos, gente. Vai ser um pouquinho mais curtinho, dá um desconto pras tias. A gente tá de férias, a gente gravou antes. Então, os episódios, sim, vão ser um pouco mais curtinhos mesmo. Mas se você gostou, conta pra gente o que você achou. Compartilha, comenta lá no Spotify, curte, comenta na Aurelo. Uma coisa importante, gente. Você não precisa necessariamente nos apoiar na Aurelo pra nos ouvir pela Aurelo. Você pode ouvir a gente pela Aurelo também, gente, tá? O importante é ouvir. A Aurelo dá um bônus pequenininho, acho que é 5 centavos, alguma coisa assim, pra cada ouvinte que a gente tem. Eu acho que é menos, não é? É bem pouco, mas enfim. Mas é Só menos. que às vezes... A Aurelo dá um incentivo pra gente por cada download lá, cada listen, né, cada play na Aurelo. Então, se você quiser apoiar a gente e ainda não pode ser apoiador, uma das formas é ouvir pela Aurelo. Ou, se você quiser ser maravilhoso, assim, uma pessoa gente, fantástica, vai no YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, comenta, dá like nos nossos vídeos, porque daí você vai estar sendo assim, Jesus Cristo na Terra. Tá Yay! bom? E muito obrigada, gente, por todo o apoio, todo o carinho de sempre e principalmente por entender que a gente precisava de umas férias e a gente vai voltar cada vez mais forte para vocês. Isso, e semana que vem tem a parte... Isso, semana que vem tem a parte 2. Exato, do especial porque eu já tô super curiosa para saber o que seria pior do que se esfaquear. Tem várias coisas. A gente vai chegar lá. Ai, meu Deus. Vamos lá, então. Beijos, gente. Até semana que vem. Beijos. Radebra, sejam bons. Busquem conhecimento. E não toma coice de cavalo cracudo e não tenta acordar um texugo. Se beber, não interaja com animais. É isso. Period. Nem com facas. Nem com selfies. Nem com a torneira da sua casa. Nossa, é verdade. Tchau, gente. Radebra. Slå. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Aurelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau! We love better value at Dunnes Stores, where you'll find big savings on everything you need for your little ones. Choose from a great selection of Malupa cereals and Johnson's bedtime and bath products, now half price. And mix and match any 3 for €30 on jumbo packs of Pampers, nappies and pants. That's just €25 when you use a 5 off 25 grocery voucher. Dunnes Stores.
always better value. Terms and conditions apply. Voucher can be used on next in-store grocery shop of €25 or more.